A exclusão. Capítulo 1. O telefone. Quando o telefone tocou naquela manhã de domingo, eu ainda estava escolhendo o vestido que usaria no casamento do meu filho. Mas a voz do outro lado da linha não trazia convite. Trazia uma exclusão. Foi algo pequeno, mãe. Só os mais próximos, ele disse. Eu segurei o telefone como se pesasse 1 tonelada, olhando para a parede vazia onde imaginei pendurar uma foto que nunca existiria. Rodrigo continuou falando. Algo sobre orçamento, sobre a noiva preferir algo intimista, sobre como eu entenderia. Mas a verdade é que eu não entendi nada. Ou melhor, entendi tudo. Durante 28 anos criei aquele menino sozinha. Trabalhei em 2 turnos para pagar a escola particular. Abri mão de relacionamentos, de viagens, de sonhos. Coloquei o nome dele em todas as orações que rezei. E agora, no dia mais importante da vida dele, eu não estava na lista dos mais próximos. Sentei na beirada da cama. O vestido azul marinho caiu no chão. Não importava mais. Lembrei do dia em que ele nasceu, da sensação de segurá-lo pela primeira vez, tão pequeno e frágil, enquanto o pai virava as costas e sumia para sempre. Lembrei de cada febre, cada pesadelo, cada conquista. Eu estava lá. Sempre estive, mas agora parecia que tudo aquilo não valia nada. Mãe, você está aí? Ele perguntou impaciente. Estou, respondi com uma calma que me assustou. Então tá bom. A gente se vê depois do casamento, certo? Desliguei sem responder. O silêncio que tomou conta da casa era ensurdecedor. Olhei ao redor. As paredes cheias de fotos dele, os quadros de formatura, as medalhas da natação. Tudo ali era sobre ele. E onde estava eu? Levantei devagar, peguei o vestido do chão e o guardei no armário. Não choraria. Não ainda. Fui até a cozinha e me servi um café frio. Sentei à mesa e fiquei ali, imóvel, tentando entender quando tudo tinha desmoronado. Quando eu tinha deixado de ser importante? A resposta veio como um soco, no momento em que ele conheceu ela, Marina, a noiva, a mulher que em apenas 1 ano conseguiu apagar 28 anos de história. Bebi o café de um gole só. Amargo, como tudo mais. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Não foi explosivo, não foi dramático. Foi silencioso. Como uma rachadura fina numa parede antiga, quase invisível, mas definitiva. Eu não sabia ainda, mas aquele telefonema mudaria tudo. Porque pela primeira vez na vida, comecei a me perguntar: por que continuei sendo mãe para quem parou de me ver como mãe? E essa pergunta me assustou mais do que a exclusão. Passei o resto daquele domingo em transe. Desliguei o celular, fechei as cortinas, sentei no sofá e fiquei olhando para o nada, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Não era raiva, não era tristeza. Era algo pior. Era a sensação de invisibilidade. Como se eu tivesse me tornado transparente aos olhos da única pessoa que deveria me enxergar para sempre. À noite, liguei o celular novamente. Nenhuma mensagem dele. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma tentativa de suavizar o golpe. Abri o álbum de fotos no celular e passei horas olhando as imagens. Rodrigo bebê. Rodrigo criança. Rodrigo adolescente. Rodrigo formado. Em todas elas, eu estava ao lado dele. Sempre ao lado dele. Mas nas últimas fotos, as com Marina, eu havia sumido do quadro. Fechei o álbum e olhei para o teto. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto do meu olho. Mas não chorei. Apenas deixei que ela secasse sozinha. Naquela noite, dormi tarde. E quando finalmente peguei no sono, sonhei com o dia em que Rodrigo tinha 5 anos e me disse, com aqueles olhos brilhantes de criança, que eu era a pessoa mais importante do mundo dele. Acordei com o coração partido. Capítulo 2. A preparação. Segunda-feira amanheceu cinza, como se o céu compartilhasse do meu luto silencioso. Fui trabalhar como sempre. Cumprimentei os colegas com um sorriso automático, respondi e-mails sem ler direito, almocei sozinha na sala de descanso, mastigando um sanduíche sem sabor. Por fora, eu era a mesma. Por dentro, algo havia se rompido de forma irreparável. No intervalo da tarde, minha colega Márcia se aproximou com aquele olhar de quem sabe que algo está errado. Você está bem? Parece meio apagada hoje.
Estou ótima. Menti, desviando o olhar. Ela não insistiu. As pessoas nunca insistem. É mais fácil acreditar na mentira do que lidar com a verdade incômoda. Voltei para casa às 6 da tarde e, ao entrar no apartamento vazio, senti o peso do silêncio novamente. Joguei a bolsa no sofá e fui direto para o quarto. Foi então que o celular vibrou. Era Rodrigo. Mãe, desculpa se fui grosso no domingo. Você sabe como é, né? Casamento dá trabalho. Mas tá tudo certo entre a gente, né? Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra era uma faca afiada. Tá tudo certo entre a gente, né? Como se tudo pudesse ser resolvido com uma mensagem rápida e sem emoção. Não respondi. Na terça, ele insistiu. Mãe, responde aí. Não fica assim. Deixei no vácuo novamente. Na quarta-feira, às 10 da manhã, ele ligou. Atendi no terceiro toque, só para evitar que ele ligasse no meu trabalho. Oi, mãe. Tá tudo bem? Você sumiu. Está tudo bem, respondi, com a mesma voz neutra de domingo. Ah, ainda bem. Fiquei preocupado. Olha, só te liguei para avisar que a Marina quer te conhecer melhor. Ela sugeriu que você viesse jantar aqui na sexta. Pode ser? Algo quente subiu pela minha garganta, mas mantive a calma, porque a calma era a única arma que me restava. Claro. Que horas? Às 8. Traz uma sobremesa, vai. A Marina adora pavê. Desliguei e respirei fundo, sentindo o ar entrar e sair dos meus pulmões como se eu tivesse que reaprender a respirar. Então era isso. Eu não era boa o suficiente para o casamento, mas era boa o suficiente para levar sobremesa. Sorri sozinha. Um sorriso amargo, mas verdadeiro. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em como seria aquele jantar, em como Marina me olharia, em como Rodrigo agiria na presença dela, em como eu deveria me comportar. Mas, acima de tudo, fiquei pensando em quem eu havia me tornado. Uma mulher que aceitava migalhas de afeto do próprio filho. Na quinta-feira, saí mais cedo do trabalho e fui ao supermercado. Comprei ingredientes caros para fazer o melhor pavê que Rodrigo já tinha comido. Não porque eu quisesse agradá-lo, mas porque eu precisava provar para mim mesma que ainda tinha valor. Passei a noite inteira na cozinha. Camada por camada, montei aquela sobremesa com as mãos trêmulas e os olhos marejados. Quando terminei, às 3 da madrugada, olhei para o pavê perfeito na travessa de cristal e senti uma estranha mistura de orgulho e vergonha. Orgulho por ter feito algo tão bonito. Vergonha por estar fazendo aquilo em nome de um amor que parecia não ser mais correspondido. Na sexta-feira, acordei cansada, mas determinada. Tomei um banho demorado, lavei o cabelo, passei perfume. Escolhi uma roupa sóbria, mas elegante. Calça social preta e blusa branca. No espelho, vi uma mulher de 52 anos que ainda se esforçava para ser notada pelo próprio filho. Peguei a travessa com o pavê e saí de casa às 7h30. O caminho até o apartamento de Rodrigo levava 20 minutos, mas dirigi devagar, adiando o inevitável. Quando estacionei em frente ao prédio, respirei fundo e me preparei para entrar num território desconhecido. A vida do meu filho sem mim. Capítulo 3. O jantar. Toquei a campainha e esperei. Do outro lado da porta, ouvi risos abafados e o som de música baixa. Rodrigo abriu com um sorriso largo, mas seus olhos não sorriam. Oi, mãe. Entra, entra. Entrei e imediatamente me senti deslocada. O apartamento era moderno, minimalista, cheio de objetos de design que eu não reconhecia. Nada ali lembrava o Rodrigo que eu conhecia. Marina, vem conhecer minha mãe. Ela surgiu da cozinha como uma aparição. Alta, magra, loira, com aquele tipo de beleza fria que você vê em revistas. Sorriu para mim, mas era um sorriso de cortesia, não de acolhimento. Oi, dona Helena. Muito prazer. O Rodrigo fala tanto da senhora. Mentira. Se ele falasse tanto de mim, eu estaria no casamento. O prazer é meu, respondi, estendendo a mão. Ela apertou minha mão rapidamente, como se tivesse medo de pegar algo contagioso. Trouxe o pavê, disse, erguendo a travessa. Ah, que fofa! Pode deixar na cozinha. Fofa. Ela me chamou de fofa, como se eu fosse uma tia distante, trazendo um presente bobo. Segui até a cozinha e coloquei a travessa na bancada. Ao me virar, vi Rodrigo e Marina sussurrando algo
e rindo baixinho. Senti o estômago revirar. O jantar foi servido na sala, numa mesa posta com capricho. Pratos brancos, taças de cristal, guardanapos de tecido, tudo impecável, tudo friamente perfeito. Sentei onde Marina indicou, numa ponta da mesa, enquanto os dois ficavam lado a lado, como um bloco fechado. A comida era sofisticada demais para o meu gosto. Risotos, carpaccios, coisas com nomes franceses que eu não sabia pronunciar. Está gostando, dona Helena? Marina perguntou com aquele tom condescendente. Está delicioso, menti. Rodrigo mal olhava para mim. Estava focado em Marina, rindo das piadas dela, completando as frases dela, tocando a mão dela a cada 2 minutos. Eu era um móvel, uma cadeira, uma decoração esquecível. Então, dona Helena, o Rodrigo me contou que a senhora trabalha com... O que mesmo, amor? Marina perguntou, virando-se para ele. Ele deu de ombros. Ah, algo administrativo, né, mãe? Algo administrativo. 20 anos na mesma empresa, gerente de departamento, e para ele era só algo administrativo. Sou gerente de recursos humanos, corrigi, tentando manter o tom neutro. Ah, que legal! Deve ser bem... corrido, né? Marina sorriu, mas o sorriso não alcançava os olhos. Corrido. Como se meu trabalho fosse algo pequeno, insignificante, apenas um passatempo. A conversa seguiu assim por mais 1 hora. Marina falando sobre a decoração do casamento, sobre o buffet, sobre a lua de mel. Rodrigo concordando com tudo, feito um cachorrinho adestrado. E eu? Eu era apenas a plateia invisível. Quando o jantar acabou, Marina trouxe o pavê para a mesa. Cortou fatias generosas e serviu a todos. Nossa, dona Helena, isso aqui está uma delícia. Não é, amor? Rodrigo deu uma garfada e assentiu. Muito bom, mãe. Você sempre fez o melhor pavê. Sempre. Passado. Como se eu fosse parte de uma época que já não existia mais. Terminamos a sobremesa em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. Quando me levantei para ir embora, Rodrigo me acompanhou até a porta. Obrigado por ter vindo, mãe. Foi bom, né? Foi. Menti novamente. Ele me deu um abraço rápido, mecânico, e fechou a porta antes mesmo de eu chegar ao elevador. Entrei no carro e dirigi até em casa no piloto automático. Quando estacionei na garagem, desliguei o motor e fiquei ali, sentada no escuro, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Não chorei. Não gritei. Apenas senti. E o que senti foi o peso esmagador de ser descartável. Capítulo 4. A descoberta. Nos dias seguintes ao jantar, algo mudou dentro de mim. Não foi uma mudança repentina, mas gradual, como uma maré que recua devagar, revelando o que sempre esteve escondido embaixo da superfície. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Como Rodrigo só me ligava quando precisava de algo. Como ele nunca perguntava sobre minha vida, meu trabalho, meus sentimentos. Como nossas conversas eram sempre curtas, funcionais, vazias. Era terça-feira quando recebi uma ligação inesperada. Dona Helena? Aqui é Beatriz, da imobiliária Lar Feliz. O senhor Rodrigo pediu para entrarmos em contato sobre a venda do apartamento da senhora. Gelei. Como? Que venda? Houve uma pausa do outro lado da linha. A senhora não está a par? O senhor Rodrigo nos disse que a senhora queria vender o apartamento e que ele estaria cuidando de toda a papelada. Ele até nos passou uma procuração assinada. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer. Eu nunca assinei procuração nenhuma, disse, tentando manter a voz firme. Outro silêncio. Entendo. Parece que houve um mal-entendido. Vou verificar aqui e retorno, está bem? Desliguei e fiquei olhando para o celular como se ele fosse explodir. Rodrigo tentou vender meu apartamento, sem me avisar, sem minha permissão. Liguei para ele imediatamente. Chamou e caiu na caixa postal. Liguei novamente. Mesma coisa. Mandei mensagem. Rodrigo, me liga. Agora. Ele respondeu 2 horas depois. Tô no trabalho, mãe. Depois eu te ligo. Depois. Como se não fosse urgente. Como se não fosse grave. Não consegui trabalhar naquele dia. Pedi para sair mais cedo, alegando mal-estar, e fui direto para o apartamento de Rodrigo. Toquei a campainha insistentemente até que Marina atendeu, com cara de irritação. Dona Helena, o Rodrigo não está. Eu espero.
Ela hesitou, mas abriu a porta. Entrei e sentei no sofá, de braços cruzados, enquanto Marina ficava de pé, claramente desconfortável. Quer um café? Ela ofereceu sem jeito. Não. Ficamos em silêncio por 20 minutos, até que Rodrigo chegou. Quando me viu ali, a expressão dele mudou. De surpresa para a culpa e então para a irritação. Mãe, o que você está fazendo aqui? Recebi uma ligação da imobiliária, sobre a venda do meu apartamento. Ele desviou o olhar. Ah, isso, é que... Olha, mãe, a gente precisa conversar. Estou ouvindo. Ele se sentou, passou a mão pelo cabelo, respirou fundo. A gente está precisando de grana. O casamento ficou mais caro do que a gente imaginava. E a Marina achou que... Bom, que você não precisa de um apartamento tão grande. Você mora sozinha, né? Podia vender, pegar o dinheiro, ajudar a gente e alugar um lugar menor. Silêncio. Cada palavra era uma traição. Você ia vender meu apartamento para pagar seu casamento? Não é assim, mãe. É um investimento. A gente ia te ajudar a achar um lugar legal. Sem me avisar, ele abriu a boca, mas nada saiu. Marina, que até então ficara calada num canto, resolveu intervir. Dona Helena, com todo respeito, mas a senhora já tem uma certa idade. Não faz sentido ficar num apartamento grande pagando condomínio caro sozinha. É desperdício. Olhei para ela, para aquela mulher que mal me conhecia e já decidia o que era melhor para minha vida. Desperdício? Repeti devagar. É, desperdício. O Rodrigo merece começar a vida dele bem. E a senhora pode ajudar. É a chance de fazer algo realmente útil por ele. Algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Levantei devagar, peguei minha bolsa e olhei para Rodrigo. Durante 28 anos, fiz tudo por você. Trabalhei dobrado, abri mão de tudo. E agora descubro que para você e para ela, eu sou apenas uma fonte de dinheiro. Mãe, não é isso. É exatamente isso. Caminhei até a porta, mas antes de sair, me virei uma última vez. Você não vai vender meu apartamento. Não vai vender nada meu. E sabe por quê? Porque eu não sou descartável. Não mais. Saí e fechei a porta com força. E dessa vez, eu chorei. Mas não de tristeza. De libertação. Capítulo 5. A ruptura. Passei o fim de semana trancada em casa, processando tudo o que havia acontecido. Não atendi ligações, não li mensagens. Apenas existi, flutuando entre momentos de raiva, tristeza e uma estranha sensação de alívio. No sábado à tarde, sentada na varanda com uma xícara de chá frio nas mãos, comecei a reconstruir mentalmente a linha do tempo da minha relação com Rodrigo. Quando foi que ele parou de me ver como mãe e começou a me ver como recurso? A resposta veio dolorosamente clara, quando Marina entrou na vida dele. Antes dela, Rodrigo me ligava toda semana. Vinha jantar comigo aos domingos. Me contava sobre o trabalho, os amigos, os planos. Não era perfeito, mas era presente. Depois dela, tudo mudou. As ligações ficaram raras. Os jantares cancelados, as conversas superficiais. E quando ele voltou a se aproximar, foi sempre pedindo algo. Dinheiro emprestado, ajuda com mudança, contatos profissionais. Eu, cega pelo amor de mãe, não vi o padrão. Ou melhor, vi, mas escolhi ignorar. No domingo, resolvi fazer algo que nunca tinha feito. Investiguei. Entrei na minha conta bancária online e revisei todos os depósitos e transferências dos últimos 2 anos. O que descobri me deixou sem chão. 17 mil reais. Foi quanto transferi para Rodrigo nesse período, sempre a pedido dele, sempre com promessas de devolução que nunca se concretizaram. É só um empréstimo, mãe. Semana que vem eu te devolvo. Prometo que é a última vez. Você sabe que eu não pediria se não precisasse. Mentiras. Todas mentiras. Imprimi os extratos e os espalhei sobre a mesa da cozinha. Olhei para aqueles números como se fossem um espelho mostrando a minha própria ingenuidade. Às 5 da tarde, Rodrigo finalmente apareceu. Tocou a campainha insistentemente. Abri a porta e o encontrei com cara de poucos amigos. Mãe, a gente precisa conversar. Pode entrar. Ele entrou, mas permaneceu de pé, como se estivesse com pressa. Olha, aquilo que aconteceu na sexta foi um mal-entendido. A Marina não quis te ofender. Ela só estava tentando ajudar. Ajudar, repeti sem emoção. A gente realmente está precisando de dinheiro.
O casamento, os custos explodiram. E a gente pensou que você poderia vender meu apartamento? Ele suspirou impaciente. Não precisa ser tão dramática. É só um apartamento. É a minha casa, Rodrigo. E eu sou seu filho. Eu não mereço sua ajuda? Olhei para ele, para aquele homem de 28 anos que parecia uma criança mimada exigindo mais um brinquedo. Vem cá, disse, caminhando até a cozinha. Ele me seguiu, confuso. Apontei para os extratos espalhados na mesa. Senta e lê. Ele pegou os papéis, franziu a testa e começou a ler. Vi o momento exato em que ele entendeu. 17 mil reais, Rodrigo. Foi quanto te dei nos últimos 2 anos. Sem contar roupas, presentes, jantares. E você nem se lembra, né? Mãe, eu ia devolver. Quando? No mês que vem? No ano que vem? Nunca. Ele desviou o olhar. Você me usa. É isso que você faz. Me usa e depois me descarta. E eu deixei. Porque eu te amo. Porque você é meu filho. Mas agora, acabou. Acabou o quê? Ele perguntou com um tom de desafio. Acabou de eu ser a sua vaca leiteira. Acabou de eu aceitar migalhas. Acabou de eu me fazer de invisível para não te incomodar. Rodrigo soltou os papéis na mesa com força. Você está sendo egoísta. Eu sou seu filho. Você deveria me ajudar. E você deveria me respeitar. Silêncio. Ele respirou fundo, apertou os punhos e explodiu. Sabe qual é o seu problema, mãe? Você é solitária, amargurada e não aceita que eu tenha minha própria vida. A Marina tinha razão. Você é um peso. Cada palavra foi uma facada. Mas eu não caí. Pode ir embora. Com prazer. E não conta comigo para vir te visitar. Você que fique aí, sozinha, com seu orgulho e sua casa vazia. Ele saiu batendo a porta. E eu desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela criança que ele foi. Pelo homem que ele não se tornou. Por tudo que perdi ao longo do caminho. Mas no meio das lágrimas, algo novo nasceu. A certeza de que eu merecia mais. E que a partir daquele momento, eu não aceitaria menos. Capítulo 6. O silêncio. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Não porque Rodrigo não ligou, mas porque eu esperava que ligasse. Toda vez que o celular tocava, meu coração acelerava. Mas nunca era ele. Trabalho, banco, spam, nunca ele. Na quarta-feira, uma semana depois da briga, comecei a questionar se tinha feito a coisa certa. E se eu exagerei? E se eu fui dura demais? E se ele nunca mais falar comigo? Essas perguntas me atormentavam, especialmente à noite, quando o silêncio da casa se tornava ensurdecedor. Foi Márcia, minha colega de trabalho, quem me trouxe de volta à razão. Estávamos no intervalo do almoço quando desabei. Eu acho que cometi um erro. Eu devia ter aceitado ajudar. Ele é meu filho. Mães fazem sacrifícios, né? Márcia me olhou com uma expressão que nunca tinha visto nela antes. Raiva. Helena, você está ouvindo o que está dizendo? Você está se culpando por não deixar seu filho te explorar? Mas ele é meu filho. E você é uma pessoa. Com dignidade. Com direitos. Ser mãe não significa ser capacho. Suas palavras me acertaram como um soco. Você criou ele sozinha. Deu tudo que tinha. E agora ele quer mais? Quer sua casa? E você está se sentindo culpada? Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu só quero meu filho de volta. Então ele precisa voltar por você. Não por dinheiro, não por interesse, por você. Aquelas palavras ecoaram na minha mente durante dias. Se você também já se sentiu invisível, desvalorizada ou usada por quem você mais ama, deixe um comentário. Você não está sozinha, e sua história importa. No sábado, 2 semanas depois da briga, fiz algo que nunca tinha feito. Saí sozinha. Fui ao cinema. Assisti a um filme aleatório. Comi pipoca, bebi refrigerante. E foi libertador. Pela primeira vez em anos, fiz algo só para mim. Sem pensar em Rodrigo. Sem pensar no que ele precisava. Sem pensar em ser mãe. Apenas sendo Helena. Quando voltei para casa naquela noite, olhei ao redor e não vi mais uma casa vazia. Vi um espaço meu. Um refúgio. Um lugar onde eu poderia reconstruir minha vida. Comecei aos poucos. Tirei algumas fotos de Rodrigo da parede. Não todas, mas algumas. As que me machucavam o olhar. Comprei plantas,
Preenchi os espaços vazios com verde, com vida. Mudei os móveis de lugar. Criei novos caminhos pela casa. E aos poucos, comecei a me sentir menos sufocada. No final do mês, 3 semanas após a briga, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Dona Helena, aqui é a Beatriz, da imobiliária. Só queria avisar que arquivamos o processo de venda do seu apartamento. E fizemos um boletim de ocorrência por tentativa de fraude. A procuração que o Sr. Rodrigo apresentou era falsa. A senhora quer prosseguir com alguma ação legal? Meu sangue gelou. Procuração falsa. Rodrigo havia falsificado minha assinatura. Meu próprio filho tinha cometido um crime contra mim. Fiquei sentada no sofá, olhando para a mensagem, tentando processar. Parte de mim queria protegê-lo, arquivar tudo, fingir que nada tinha acontecido. Mas outra parte, a parte que estava renascendo, sabia que isso seria me trair novamente. Respirei fundo e respondi: sim, vou prosseguir. Naquela noite, chorei novamente. Mas dessa vez, não por ele, por mim. Pela mulher que eu tinha sido e que havia se perdido no caminho. E pela mulher que eu estava me tornando. Capítulo 7. A revelação. O advogado me recebeu numa sala fria, com paredes brancas e uma mesa de vidro que refletia minha expressão cansada. Dona Helena, a senhora tem um caso sólido. Falsificação de assinatura é crime. Tentativa de apropriação indébita também. Se quiser, podemos prosseguir. Olhei para ele, para aquele homem de terno cinza que falava sobre meu filho como se fosse apenas mais um número de processo. E o que acontece se eu prosseguir? Ele pode responder criminalmente. Dependendo do juiz, pode até pegar uma pena restritiva de liberdade. Meu filho, na cadeia, por minha causa. Preciso pensar. A senhora tem 1 semana. Depois disso, o prazo expira. Saí do escritório com as pernas bambas e o coração pesado. Durante 3 dias não consegui pensar em mais nada. Será que estou exagerando? Será que uma mãe faz isso com um filho? Mas então, na quinta-feira, recebi uma mensagem que mudou tudo. Era de Marina. Dona Helena, preciso falar com a senhora. É urgente. Podemos nos encontrar? Hesitei, mas a curiosidade foi maior. Marcamos num café próximo ao meu trabalho. Ela chegou pontualmente, mas estava diferente. Sem maquiagem, olhos inchados, cabelo preso de qualquer jeito. Sentou na minha frente e, sem rodeios, começou a falar. Eu terminei com o Rodrigo. Fiquei em silêncio. Descobri que ele estava mentindo. Sobre tudo. Sobre o dinheiro, sobre as dívidas, sobre a senhora, sobre mim. Ela respirou fundo, claramente envergonhada. Ele me disse que a senhora era rica, que tinha investimentos, que o apartamento valia muito mais do que realmente vale. Ele disse que a senhora era egoísta, que não queria ajudar ele, que só pensava em si mesma. Cada palavra era uma revelação dolorosa. E eu acreditei, porque eu queria acreditar. Porque eu precisava acreditar que ele era quem eu achava que era. Ela secou uma lágrima que escorria. Mas aí eu comecei a ver as contas, as dívidas, os empréstimos. Ele deve para meio mundo. E o casamento? Ele gastou tudo que eu tinha economizado. Tudo. Senti uma mistura de tristeza e validação. Por que está me contando isso? Porque a senhora merece saber a verdade. E porque eu preciso pedir desculpas pelo que eu disse, pelo jeito que te tratei. Eu estava errada. Olhei para ela, para aquela mulher que semanas atrás me chamou de desperdício e agora estava ali, quebrada, pedindo perdão. Você foi manipulada, assim como eu fui durante anos. Ela assentiu, soluçando baixinho. Ficamos em silêncio por alguns minutos, 2 mulheres destruídas pelo mesmo homem. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eu não sei ainda. Ela se levantou, pegou a bolsa e, antes de sair, olhou para mim uma última vez. Ele não merece a senhora. E demorei para perceber isso. Não cometa o mesmo erro que eu. Não volte atrás. E saiu. Fiquei ali, sentada sozinha, com uma xícara de café frio na minha frente. Peguei o celular e liguei para o advogado. Doutor, quero prosseguir com o processo. Houve uma pausa. Tem certeza, dona Helena? Absoluta. Desliguei e respirei fundo. Não era vingança, não era raiva, era justiça, era me proteger, era dizer, pela primeira vez na vida, que eu importava. Naquela noite,
Dormi melhor do que tinha dormido em meses, porque finalmente eu tinha escolhido a mim mesma. Capítulo 8. O confronto final. 2 semanas depois da conversa com Marina, recebi uma ligação do advogado. Dona Helena, o Rodrigo quer fazer um acordo extrajudicial. Ele se comprometeu a assinar um termo de confissão e a pagar uma indenização. Em troca, a senhora retira a queixa. Indenização? Sim. Ele propôs devolver os 17 mil reais, mais 5 mil de danos morais. Parcelado em 24 meses. 24 meses, 2 anos, para pagar algo que ele me roubou. E se eu não aceitar? O processo segue. Ele pode ser condenado, mas pode demorar anos. E não há garantia de que a senhora receberá o dinheiro de volta. Fiquei em silêncio, ponderando. Ele quer se encontrar com a senhora, pessoalmente, para conversar. Meu estômago se contraiu. Não é obrigatório, mas ele insistiu. Respirei fundo. Tudo bem, eu aceito. Marcamos para o sábado seguinte, num café neutro, com o advogado presente. Passei a semana inteira ensaiando mentalmente o que diria, como agiria, se choraria ou se manteria firme. Quando o dia chegou, vesti-me com cuidado, roupa sóbria, maquiagem leve, cabelo preso. Queria parecer forte, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Cheguei ao café antes dele. Sentei numa mesa ao fundo e esperei. Rodrigo entrou 10 minutos depois. Estava diferente. Mais magro, olheiras profundas, barba por fazer. Sentou na minha frente sem dizer nada. O advogado começou. Bom, estamos aqui para formalizar o acordo. Rodrigo, você trouxe os documentos? Ele acenou que sim e colocou uma pasta na mesa. Olhei para ele, esperando que dissesse algo, qualquer coisa, mas ele evitava meu olhar. Rodrigo, chamei com a voz firme. Ele finalmente me olhou. Você tem algo a me dizer? Silêncio. Eu sinto muito. Apenas isso. 2 palavras vazias, ditas sem emoção. Sente muito pelo quê? Insisti. Ele desviou o olhar novamente. Por tudo. Não, eu quero que você diga. Pelo que exatamente? Ele cerrou os punhos. Por ter tentado vender seu apartamento, por ter falsificado a procuração, por ter te usado. Finalmente. A verdade. E você sente mesmo? Ou está dizendo isso porque foi pego? Ele explodiu. O que você quer que eu diga, mãe? Que eu sou um monstro, que estraguei tudo. Eu sei disso. Eu sei que fiz merda. Mas você não precisava ter me exposto assim. Você não precisava ter chamado a polícia. Eu não te expus. Você se expôs quando decidiu me roubar. Eu não ia roubar. Eu ia te ajudar a vender e... Sem minha permissão. Você ia vender minha casa sem eu saber. Silêncio pesado. O advogado interveio. Vamos manter a calma. Rodrigo, a proposta está na mesa. Dona Helena, a senhora aceita? Olhei para meu filho. Para aquele homem que um dia foi meu bebê e agora era um estranho. Eu aceito o acordo, mas com uma condição. Qual? Rodrigo perguntou. Que você faça terapia e me apresente os comprovantes. Todos os meses. Ele franziu a testa. Você tá falando sério? Completamente. Se você realmente quer mudar, precisa de ajuda. E se não aceitar isso, não tem acordo. Ele olhou para o advogado, que apenas deu de ombros. Tudo bem, eu aceito. Ótimo. Então estamos de acordo. Assinamos os papéis em silêncio. Quando terminamos, Rodrigo se levantou para sair. Rodrigo, chamei. Ele parou e olhou para trás. Eu te amo. Sempre vou te amar, mas não vou mais me deixar destruir por você. Ele abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas desistiu. E saiu. Fiquei ali, sentada sozinha, com os documentos assinados na minha frente. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal e ative o sininho. Em breve, conto o desfecho dessa jornada. Você não vai querer perder. Capítulo 9. O recomeço. 6 meses se passaram desde o confronto final no café. 6 meses de silêncio, de reconstrução, de aprender a viver sozinha, mas não mais solitária. Rodrigo cumpriu o acordo. Todo mês, sem falta, depositava o valor combinado e, para minha surpresa, enviava os comprovantes da terapia. Não conversávamos, não nos víamos, mas havia um fio invisível ainda nos conectando, mesmo que frágil.
Comecei a fazer terapia também. Foi a melhor decisão da minha vida. Nas sessões, descobri que durante anos confundi amor com autossacrifício, que ser mãe não significava desaparecer, que colocar limites não era egoísmo, era sobrevivência. Aprendi que eu tinha valor, não pelo que eu fazia pelos outros, mas simplesmente por existir. E aos poucos comecei a me redescobrir. Voltei a pintar, um hobby que havia abandonado há mais de 15 anos. Minha casa se encheu de telas coloridas, cada uma representando um pedaço da minha nova jornada. Fiz amizades, entrei num grupo de leitura, viajei sozinha pela primeira vez na vida e percebi que eu era mais do que a mãe do Rodrigo. Eu era Helena, mulher, profissional, amiga, artista. Numa manhã de sábado, 3 semanas atrás, recebi uma mensagem dele. Mãe, podemos conversar? Meu coração acelerou, mas não respondi imediatamente. Respirei fundo, conversei com minha terapeuta e só então escrevi de volta. Podemos, mas no meu ritmo e nos meus termos. Entendo. Quando você quiser. Esperei mais uma semana. Não por vingança, mas porque precisava ter certeza de que estava pronta. Finalmente marquei, no mesmo café, mas dessa vez sem advogados. Apenas nós dois. Ele chegou antes de mim. Quando entrei, ele se levantou, nervoso, e acenou. Sentei na frente dele e esperei. Obrigado por ter aceitado me ver. Acenei em silêncio. Eu estou fazendo terapia, como você pediu, e tem sido difícil, mas necessário. Continuei ouvindo. Eu percebi muita coisa. Sobre mim, sobre como te tratei, sobre o quanto fui egoísta. Ele respirou fundo e vi lágrimas se formando nos olhos dele. Eu te usei, mãe, durante anos, e o pior é que eu achava que tinha direito, porque você é minha mãe, porque você sempre esteve lá, e eu transformei isso em obrigação. Pela primeira vez, ouvi sinceridade na voz dele. Eu estraguei tudo. Perdi a Marina, perdi amigos, perdi você, e foi culpa minha. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu não espero que você me perdoe. Eu só queria que você soubesse que estou tentando ser melhor. Não por você, por mim. Fiquei em silêncio por alguns minutos, absorvendo cada palavra. Então finalmente falei. Rodrigo, durante muito tempo, achei que te amar significava me anular. Que ser boa mãe era dizer sim a tudo, aceitar tudo, perdoar tudo. Ele me olhou, atento. Mas eu estava errada. Amor verdadeiro exige limites, respeito, reciprocidade, e durante anos não houve nada disso entre nós. Respirei fundo antes de continuar. Você me machucou profundamente. Me fez questionar meu valor, minha existência, minha identidade, e isso não se apaga com um pedido de desculpas. Vi a dor no rosto dele. Mas eu também aprendi algo importante. Guardar mágoa me machuca mais do que te machuca. Então, eu vou te dar algo que você não me deu quando mais precisei. Ele segurou a respiração. Tempo e espaço. Para que você se torne quem realmente quer ser. Não o filho que eu imaginei, mas o homem que você escolhe ser. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Eu não sei se um dia voltaremos a ter uma relação próxima. Talvez sim, talvez não. Mas o que eu sei é que agora, pela primeira vez na vida, estou colocando a mim mesma em primeiro lugar. Rodrigo limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu entendo. E eu respeito isso. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas existindo no mesmo espaço, sem a pressão de sermos mais do que éramos naquele momento. Quando me levantei para ir embora, ele também se levantou. Mãe, parei e olhei para ele. Eu te amo e vou provar isso. Não com palavras, mas com ações. Dei um pequeno sorriso. Então, eu vou estar observando. E saí. Hoje, 3 semanas depois daquele encontro, acordo todos os dias com uma sensação que não sentia há anos. Esperança. Não sei o que o futuro reserva para mim e Rodrigo. Talvez nos reaproximemos. Talvez não. Mas aprendi que minha felicidade não depende mais disso. Olho para o espelho e vejo uma mulher diferente. Mais forte, mais inteira, mais viva. As cicatrizes ainda doem às vezes. Especialmente em datas especiais, quando a ausência dele pesa. Mas não me arrependo, porque escolher a mim mesma não foi egoísmo, foi sobrevivência.
E se há algo que aprendi com tudo isso, é que o amor mais importante que existe não é o que damos aos outros, é o amor que temos por nós mesmos. Sentada na varanda do meu apartamento, aquele apartamento que quase perdi, mas que hoje representa minha liberdade, tomo um café quente e olho para o horizonte. O sol está nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. E pela primeira vez em muito tempo, sinto que também estou renascendo. Não como mãe, não como vítima, mas simplesmente como Helena. E isso, descobri, é mais do que suficiente. Pego meu celular e abro a galeria de fotos. Não apago mais as imagens de Rodrigo, mas também não vivo mais presa nelas. Elas são o que foram, memórias de um tempo que passou. Agora estou criando novas memórias, novas histórias, novos começos. E se um dia ele realmente mudar, se realmente provar com ações que amadureceu, talvez haja espaço para reconstruirmos algo novo. Mas se não houver, estarei bem. Porque finalmente entendi que não preciso de ninguém para ser completa. Fecho os olhos e sinto o vento suave no rosto. Respiro fundo e sorrio, porque essa é a minha história. A história de uma mulher que se perdeu, mas se reencontrou, que foi quebrada, mas se reconstruiu, que foi invisível, mas se tornou inesquecível, para si mesma. E no final das contas, é isso que importa. Se essa história te emocionou, se você se viu em algum momento dela, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas. E você não está sozinho. Nunca esteve.